Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos os exercícios, né, para fechar o capítulo 1 do livro de vocês, que fala sobre o mundo contemporâneo. De novo, vou pedir que vocês abram o caderninho de vocês aí, onde vocês responderam as questões para a gente resolver junto agora, tá? Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham tido em relação aos exercícios e para completar alguma informação que de repente aí ficou faltando na resposta de alguém, tudo bem? Para a gente compreender melhor o tema. Então, a nossa estrutura da aula de hoje vai ser assim, ela vai ser talvez um pouco mais curtinha, com a resolução de exercícios, tá? Porque eu vou pedir muito encarecidamente como atividade para você da aula de hoje para vocês assistirem um documentário. É um documentário de 1 hora e meia, mais ou menos, mas que é essencial, né? É com o Newton Santos, é um dos principais pensadores, sistematizadores do conhecimento geográfico. Vocês já devem ter ouvido falar com certeza dele, e ele é o grande nome a nível mundial, não só nacional, quando se fala de globalização. O nome do documentário está nas indicações do capítulo 1 do livro de vocês, tá? Mas o nome do documentário é Encontro com Newton Santos. O mundo global visto do lado de cá. Que lado de cá é esse, né? Que a gente fala. No final do vídeo a gente vai entrar mais no final da aula do vídeo da aula, né? A gente vai entrar mais assim no assunto que vai ser o do documentário. Eu quero que vocês assistam para refletir e vamos para as atividades da página 145 até a 148, né? Que eu pedi para vocês fazerem. Vamos lá? A primeira questão tem um texto, né? Chama Para Além do Texto. Aí na primeira questão tem um textinho que fala sobre geografia urbana, do Griffith Taylor. Então, ele vai falar sobre a influência dos transportes na constituição das atividades humanas, certo? E no item A, ele vai perguntar assim: por que justificar o surgimento de cidades nas imediações das estações ferroviárias? Bom, a gente sabe que o transporte ferroviário foi um dos primeiros, né, transportes urbanos a aparecer aí. E a proximidade das cidades em linhas ferroviárias facilitava o transporte, né, de pessoas de mercadoria para outras localidades que estavam ligadas àquela linha ali. Então, vai estimular a formação de centros urbanos, a instalação de uma linha ferroviária e vai facilitar comércio, né, transporte de pessoas, vai permitir que a cidade cresça, ter essa lógica de transporte implantado. Então, na B, com base no texto, esclareça o conceito de meio técnico. Nós sabemos que o meio técnico, né, é formado, como nós vimos na aula, ele é formado por concentração industrial, campos agrícolas, cidade. Ou seja, é tudo de técnico, de físico, as estruturas que funcionam para fazer com que a sociedade industrial se mova, para que ela integre as partes, né? O campo, que vai ter a matéria-prima ali, alguns produtos com transporte para ir para a cidade, para ir para os supermercados, para as vendas. Então, essa infraestrutura é essencial quando a gente fala de um ambiente urbano, certo? As redes ferroviárias, que a gente falou no item A, elas são um exemplo que representa o meio técnico. Então, na segunda questão, a presença de infraestruturas para banda larga de internet valoriza localizações, atraindo sedes e escritórios empresariais. Procure explicar por que isso acontece. Então, assim como os transportes, as redes de informação, ou seja, de internet banda larga que a gente está fazendo aqui, elas facilitam a troca, assim como as redes ferroviárias facilitam o transporte de pessoas e de mercadorias, as redes efetivas e eficazes de banda larga de internet, elas vão facilitar o fluxo de informações. Vocês lembram aí, né, que as informações no mundo globalizado, elas são essencial. O poder é definido por quem tem o capital intelectual. E esse capital intelectual é transferido através de internet, de meios de comunicação, tudo bem? Então, a terceira questão, a Universidade de Stanford localiza-se no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde estão presentes empresas de alta tecnologia. Explique o porquê. Então, lá as indústrias, né,
que dominam o mercado, elas se caracterizam pela aplicação de ciência no seu mais forte nível de desenvolvimento. Então, no meio técnico-científico, ou seja, vai juntar aí as parafernálias, né, os instrumentos, as ferramentas do meio técnico com o meio técnico-científico informacional. Então, vai ser tudo junto. E a pesquisa, o Vale do Silício, o que é? As empresas estão próximas a universidades, a centros de pesquisa, e elas incentivam, elas financiam essas pesquisas para desenvolver produtos para as empresas. Então, é isso que é o Vale do Silício, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter a proximidade dessas empresas com a proximidade com os centros científicos, como eu falei para vocês. E aqui a gente tem um pequeno trechinho aqui que eu escrevi. No meio técnico-científico, as empresas, as universidades e os centros de pesquisa constituem um elo na produção industrial, o que justifica a proximidade entre as empresas de alta tecnologia e a Universidade de Stanford, que é o que está pedindo na questão, né, na região do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, certo? Aqui a quarta questão. A gente tem um trecho que fala sobre a natureza do espaço, é do livro do Milton Santos, inclusive, e aqui ele vai falar das três afirmações, né? Na primeira, o espaço não se manifesta apenas como distância física, mas possui múltiplas dimensões. A segunda, os atuais progressos no uso da velocidade suprimiram as distâncias, tornando o espaço irrelevante. É para a gente analisar esses três itens e dizer qual está certo, ok? Então, a gente sabe que o primeiro faz sentido, o espaço não se manifesta apenas como distância física, mas possui múltiplas dimensões, certo? Porque tem espaço virtual também, né? Não só o espaço físico, agora no meio técnico-científico. Então, no segundo item, os progressos do uso da velocidade. O espaço é irrelevante. Não é totalmente irrelevante, porque ainda a gente ainda depende de transporte, né? De meios de transporte aí, de sistemas ferroviários, rodoviários, sistemas aeroviários, para escoar nossas mercadorias e o fluxo de pessoas também. A gente ainda depende disso. Então, a segunda não faz tanto sentido. A terceira, nos países mais ricos, todos se beneficiam plenamente dos novos meios de circulação. A gente sabe que a globalização atinge as camadas da sociedade de forma desigual, né? E nos países mais ricos não é diferente. Existe uma classe dominante, uma classe rica e uma classe pobre. Uma frase que a Dilma falou, que a gente às vezes leva em tom de brincadeira, que um país rico é país sem pobreza, não é totalmente sem sentido quando nós analisamos dessa ótica, né? Ou seja, um país rico, ele tem muito... O PIB dele é elevado, ou seja, o produto interno bruto, mas de que forma essas riquezas estão distribuídas na população? Então, um país rico pode sim ser um país com pobreza se não houver distribuição dessa renda, tudo bem? Então, a gente sabe que o Brasil é um país rico, mas a gente sabe que também existem muitas pessoas pobres aqui. Então, não, nem os países mais ricos todos se beneficiam plenamente dos novos meios de circulação, porque as pessoas não têm dinheiro para acessá-los. Então, nos resta a alternativa A, né? Que diz que apenas o primeiro item dessa questão aí faz sentido. Na quinta questão, está pedindo para a gente apontar quais são os fatores associados ao crescimento do turismo de negócios na Ásia. Então, o turismo de negócios na Ásia está associado plenamente à modernização e crescimento da economia daquele continente. A China investe muito em infraestrutura, em empreendimentos voltados para turismo, porque o turismo adiciona muito à receita de um país. E o continente asiático não estaria aí deixando isso de lado, né? Na busca de se tornar uma grande potência mundial, como é. Então, fechei a quinta questão. Na sexta, relacione as redes legais ao avanço tecnológico. As redes de legalidade, a gente sabe que elas se aproveitam do meio tecnológico para se expandir, né? Então, diminuiu os custos de transporte, a tecnologia. Hoje em dia é muito mais barato você levar uma coisa de um lugar para outro do mundo. Então, antes os produtos legais eram meio que inviáveis de serem transportados, né? Mas com essa facilidade de transporte, com o desenvolvimento de tecnologias de transporte, essas redes legais também trazem o produto dela. Todo mundo tem, assim, é de fácil acesso em carro, né? Hoje em dia
fácil acesso entre aspas. Muitas pessoas não têm acesso a um carro, mas vocês entenderam que é fácil para uma pessoa comprar um carro. Então, as comunicações ficaram mais fáceis para que essas redes se conectassem de um lugar para outro no mundo, pode mandar uma mensagem. Então, foram essas as contribuições do avanço tecnológico para a perpetuação de redes legais no mundo inteiro, tá bom? Então, aqui na sétima questão, nós vamos ter um mapa. O que diz esse mapa? O título do mapa é assim: Mundo Desconectado 2013. Aí tem um mapa mundo, né, o planisfério que nós estamos acostumados a ver. E aqui do ladinho vai ter a fonte. A fonte é muito importante quando vocês forem resolver esse estilo de questão, que é parecido assim com a estrutura de algumas questões de vestibulares, né, como o Enem. É muito legal vocês olharem a fonte, porque, por exemplo, aqui vai falar onde está disponível, ou seja, vocês para resolver atividades, é muito legal que vocês acessem esses links aqui que estão na fonte, e vai dizer o título original, que é o arquipélago da desconexão. Ou seja, é o nome do mapa original, que foi traduzido para o Mundo Desconectado 2013, vai dizer de onde foi da Universidade de Oxford, que está aí na fonte, né? Enfim, mas vamos para a leitura do mapa em si. Aqui a gente vai ter alguns países marcados em um laranja mostarda, né, que tem, e outros sem dados. Esses países que estão marcados em laranja, eles vão representar usuários de internet que representam menos de 10% da população. Ou seja, em todos esses países que foram marcados de laranja, no ano de 2013, apenas 10% das pessoas que moram ali tiveram acesso à internet, tá bom? Então, aqui no primeiro item da questão 7 vai ter justifique o título do mapa. Então, mundo desconectado. Faz referência tanto à desconexão com a internet, que esses países que estão aí sendo mostrados experimentam, quanto pela descontinuidade territorial. Vocês veem que tem uma ilha formada, né, ali pelos países da África subsaariana, ou seja, os países da África que estão abaixo do Saara, e alguns países também da Ásia, formando algumas ilhas de desconexão, né? E isso é muito importante quando você vê, por isso que eu pedi para vocês olharem a fonte, o arquipélago da desconexão, ou seja, ele está fazendo com que esses amarelos mais claros no mapa, eles fujam aos nossos olhos, a gente só visualiza os que estão em laranja, formando um arquipélago de territórios descontínuos que estão desconectados da internet. Deu para entender? Então, é basicamente isso, o item A, certo? É muito de você observar mesmo as informações que estão ali e conseguir sistematizar elas. No item B, explique a distribuição geográfica do fenômeno cartografado. A gente falou já que esses países representam países onde somente 10% da população tem acesso à internet. A gente sabe que acesso à internet é um privilégio, né? Em muitos lugares, ou seja, você precisa de dinheiro disponível para poder ter um acesso à internet, seja para colocar dados no celular ou para comprar um pacote de banda larga aí com fio, né? Ou fibra ótica, enfim. E a exclusão cultural e econômica que resulta nessa baixa penetração nesses países aí de pessoas da cultura da internet, né? De pessoas que têm acesso à internet. E aqui na C, ele vai falar, é uma coisa que casa muito com o item B, ele vai pedir para justificar a concentração na África de países com menor número de usuários de internet. A gente sabe que muitos dos países da África subsaariana, que são esses aqui, muitos dos que estão destacados no mapa, ou seja, eles têm um IDH muito baixo, ou seja, o índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, isso vai dificultar o acesso das pessoas que moram ali, em sua maioria, à internet, tá bom? Basicamente é isso. Nesses países, os 10% que têm acesso à internet são pessoas com alto poder aquisitivo, tá bom? E aqui a gente vai finalizar com a 8ª questão. Com base nos mapas abaixo e nas informações contidas, responda as questões propostas. De novo, vamos fazer um exercício de ler, né, o título, de ver a legenda e de verificar aqui todas as informações da fonte.
Os mapas, na verdade, eles tratam da censura à internet em 2012. É, eles vão classificar aí nesse rostinho como censura forte a certas coisas, né, a certos temas, a certos assuntos, a certos dados que são transmitidos. E no amarelo, sem dado nenhum. Ou seja, você não sabe como é a política de censura na internet naquele país que está marcado em amarelo. Nós vemos que o Brasil, boa parte da América do Sul está em amarelinho, ou seja, não existem dados. Muitos países da África subsaariana também, alguns ali no continente asiático. Então, a gente vai ver aqui, ó, nesse primeiro mapa, está falando dos países, classificando os países que censuram informações políticas, que aplicam a sites que expressam opiniões opostas àquelas do governo e, de maneira mais abrangente, aos conteúdos que tratam de direitos humanos, liberdade de expressão, dos direitos das minorias e dos movimentos religiosos. Então, os países nesse primeiro mapa que estão em roxo, eles têm uma censura forte na internet a assuntos relacionados à política. Nesse segundo, são questões sociais, os países que limitam falar sobre questões sociais na internet, que censura conteúdos desse tipo, que é questões sobre sexualidade, jogos de azar, drogas ilícitas, álcool e outros temas que podem ser socialmente sensíveis ou considerados chocantes, ou seja, é uma censura etária, né? Aí, e, no último, o que limita conteúdo compartilhado na internet relacionado a conflitos e segurança. Aplica-se aos conflitos armados, às disputas de fronteiras, aos movimentos separatistas e aos grupos militares. Na fonte, a gente vai ver que a documentação francesa, a censura da internet de 2012, e que o acesso foi feito em outubro de 2014, ou seja, esses dados podem ter mudado, 6 anos aí se passaram, né? Mas os dados continuam atuais, assim, são recentes. E no item A, vamos falar sobre a China. Pergunta-se, fala primeiro, né? Na China, o sistema de censura da internet é chamado de Grande Muralha Informática, em alusão ao importante monumento nacional conhecido como Grande Muralha, a Grande Muralha da China, né? Sobre quais temas a censura chinesa é sistemática e sobre quais é importante. Aí é uma questão basicamente de ler os dados, de saber localizar a China no mapa e ver quais temas ali o governo mais censura, de acordo com os 3 mapas. Então a gente consegue ver que, de acordo com eles, a China censura de forma sistemática, ou seja, de forma forte, que são as coisas que estão marcadas aí em roxinho, que está marcado em roxinho, nos sites que apresentam conteúdo político, que fazem referência a conflitos nacionais e disputas internas. E também a intenção do governo, com essa ação, ele tenta evitar movimentos de dissidência, né? Porque a gente sabe que quando se troca informação na internet, em um mundo globalizado, sobre certos tipos de assuntos, geram manifestações, né? A gente tem, como exemplo, a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, e alguns governos têm a intenção de eliminar esse tipo de discussão para que não ocorram movimentos que discordem do governo atual. A China aplica censura também em sites de conteúdo social para controlar costumes e hábitos da população. E no item D, ele vai pedir só para a gente identificar 3 países do mundo que aplicam censura sistemática em pelo menos um dos temas representados no mapa. Então é só a gente saber diferenciar o contorno aí de países que estão marcados em roxo, né, para responder esse item B. A gente pode citar aqui o Irã, a Arábia Saudita e a Etiópia, que fazem censura em alguns dos 3 aspectos destacados. Espero que a resolução de exercícios tenha sido legal para vocês, que tenha dado para entender algumas coisas que talvez vocês não tenham entendido, que deu para acrescentar informação. E, de novo, vou pedir para vocês verem aqui o documentário, né? Eu vou colocar só o início da tela, mas também vou colocar lá nos links da turma o documentário do Milton Santos, que chama, de novo, Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. Um documentário produzido pela Ancine, ou seja, a Agência Nacional de Cinema, e tá aqui para vocês do ladinho, um pouquinho, né, da tela, e vai ficar lá nos links para vocês verem, tá, como atividade de hoje. A clarividência é uma virtude que se adquire
pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar. E aí foi só um trechinho mesmo, pra vocês sentirem um gostinho do que é o documentário. Então, se esse senhorzinho muito fofo, muito claro aí, falando, né, sobre assuntos muito pertinentes com o nosso tema de aula. E espero que vocês gostem do documentário. Comentem comigo lá no chat, viu? E até mais, até a próxima quinta.